Olá, seja bem-vindo ao programa Movimento para Todos. Aqui a gente vai te mostrar algumas atividades esportivas que você, aluno, funcionário ou professor da Unesp, pode praticar para o seu bem-estar e para se manter saudável. E é claro que a comunidade externa também pode participar. Hoje nós vamos descobrir como as atividades físicas podem ajudar a melhorar a saúde do seu coração. Problemas como hipertensão, arritmia e outras doenças cardiovasculares são muito comuns nos brasileiros, e a atividade física pode ser uma grande aliada no tratamento e na prevenção. Nós vamos mostrar para vocês agora algumas matérias que foram ao ar aqui na TV Unesp sobre esse assunto. E para começar, a gente vai reexibir uma matéria que foi ao ar em 2014 no Unesp Notícias, sobre as doenças cardiovasculares. Renato tem pressão alta e há 15 anos controlava o diabetes, mas os cuidados não foram suficientes para evitar o infarto. É meio paliativo, porque você controla, mas ao decorrer do tempo você acaba se descuidando. Então você controla por um tempo, aí depois você tem que passar por exames, você tem que fazer toda uma reavaliação, e muitas das vezes você não tem tempo porque você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com o seu dia a dia. Então você acaba controlando o essencial. E não seria o ideal, você teria que ter um controle muito melhor. Para ele, os hábitos de vida foram os responsáveis pela doença. Apesar de controlar a alimentação, Renato não praticava atividades físicas. Ajuda e contribui muito você estar podendo praticar um esporte, você ter uma qualidade de vida saudável, não só em alimentação, mas sim também a prática de um esporte, um acompanhamento nesse sentido. E as estatísticas preocupam. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes registradas no país. Dentre elas, destacam-se o infarto e o AVC, o acidente vascular cerebral. A principal característica dessas doenças é a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas artérias. O infarto acontece justamente quando as placas de gordura interrompem a passagem do sangue que iria para o coração. A diferença do AVC é que a artéria comprometida para de irrigar o cérebro. E esse acúmulo de gordura nas artérias é causado, entre outros fatores, por colesterol elevado, pressão alta, diabetes e obesidade. De acordo com esse cardiologista, quem tem algumas dessas doenças de base precisa passar por constantes avaliações, principalmente se já teve alguém na família com problemas no coração. Normalmente a doença cardíaca dá sintomas, tá? Nós temos sintomas como dor no peito, palpitação, falta de ar, desmaios. São sintomas podem ser sintomas de problemas de coração. Algumas pessoas não valorizam esses sintomas, né? Não procuram assistência médica quando apresentam esses sintomas e às vezes dá a impressão de que aquela doença passou assintomática. Mas quando a gente vai perguntar, vai interrogar, a maioria das vezes você encontra sinais e sintomas de problema do coração. Além de acompanhamento médico, um importante passo para prevenir as doenças cardíacas é praticar atividades físicas. E são muitos os benefícios. A Avenida Getúlio Vargas acabou se tornando o principal ponto de encontro de quem busca ter mais saúde com a prática de atividades físicas. Quando eu comecei a caminhar, eu tinha triglicérides e colesterol muito alto. Isso 15 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu diminuí o ritmo de trabalho de 16 horas por dia para 8 e comecei a caminhar todo dia. Há quanto tempo você já está fazendo atividade física? 6 meses. É pouco tempo, mas eu já senti bem a diferença. Adotar uma alimentação saudável também é uma forma bastante eficaz de proteger o coração. Uma alimentação rica em gorduras, de produtos industrializados, também com gorduras saturadas, gorduras trans, também aumentam a chance de você ter problemas de coração. Depois do susto com o infarto, o Renato agora passou a ter outras prioridades. A nossa saúde é o primordial, é o principal. Então, cuide melhor da sua saúde para poder viver melhor e mais. Porque eu poderia já não estar aqui conversando com vocês. O que adianta de tudo a gente correr tanto, às vezes, atrás do trabalho, do esforço, do financeiro, e a saúde a gente não se preocupar. E agora a gente vai dar uma olhadinha nesse projeto da Unesp que tem ajudado muitos idosos contra a hipertensão.
Esse programa foi ao ar também em 2014 pelo Unesp em Ação. Eu só conheci esse homem na minha vida. Sabe aquelas histórias de alma gêmea? São bem parecidas com a vida da dona Dulcina e do seu Severino. Nós dois. Nós conhecemos em São Carlos. Eu tenho até a data. Criança. Há 15 anos, essa história de amor foi ameaçada. Com a idade, os problemas de saúde apareceram para os dois, principalmente a hipertensão. Quando eu comecei aí nesse posto de saúde, Ele tinha a pressão. tinha a pressão alta 18, 20. O senhor não percebia? E eu não percebia. Aí começou a tratar, tomava comecei os aqui. medicamentos, mesmo assim não regularizava a pressão dele. Para tratar a doença, além dos remédios, a médica do casal receitou algo diferente: caminhar. E não demorou para os resultados aparecerem. Pessoa, né? 3, 4 meses depois eu já me sentia outro. Nós era outro, nós ganhamos vida nova. Hoje, os exercícios já têm lugar garantido na rotina dos dois. 3 vezes por semana, o dia começa com um café bem reforçado. E então, pé na estrada. A primeira parada é no posto de saúde do bairro. Lá, o seu Severino e a dona Dulcina se juntam a outros 38 idosos que também encontraram nos exercícios uma alternativa contra a hipertensão. Às 8 da manhã, o ônibus chega. Ele é oferecido de graça pela prefeitura para permitir que todos sigam até a Unesp. Então, é hora de embarcar. É aqui na Praça de Esportes da Universidade que as atividades são realizadas. Cerca de 80 idosos participam toda semana do projeto de extensão Hipertensão, coordenado por professores e alunos de educação física desde 2002. A ideia do projeto é se montar ter aqui um estudo piloto. Então aqui nós determinamos qual a intensidade da caminhada que eles vão fazer, qual é o volume, qual é a frequência semanal e assim por diante. Então, definindo esse modelo de intervenção, a ideia é estender isso para as unidades básicas de saúde do município. 20 universitários atuam como monitores do projeto. O primeiro passo é aferir a pressão e checar a frequência cardíaca. Para ter um resultado fiel, eles não podem nem conversar. Quem estiver com índices elevados não realiza os exercícios. É uma forma de garantir que a atividade física não seja prejudicial à saúde. Mas não foi o caso de ninguém hoje. Antes de caminhar, todo mundo faz o alongamento. É a amizade entre eles que traz o apoio quando falta o equilíbrio. E então começam os 40 minutos de caminhada. A prática de exercício físico aqui, a caminhada na pista, promove a diminuição da pressão arterial. E a maioria dos integrantes aqui do projeto são hipertensos, então traz um benefício enorme para a saúde deles. A prática de exercício físico ela é fundamental para que você consiga contribuir no controle de doenças, né? Então, por exemplo, a hipertensão arterial, né? Eu não vou falar para você que o exercício físico é o remédio, é a salvação de todos os males. Não, eu preciso do tratamento farmacológico, dependendo dos níveis de pressão. Mas diversos estudos já têm mostrado que a associação entre fármacos e o exercício físico, você tem um resultado muito significativo para a sua saúde. E em muitos casos também você consegue diminuir a dosagem. Lógico, um trabalho em parceria multiprofissional com os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos, você consegue ter um ganho muito significativo na doença, né? Ou seja, você se torna ativo fisicamente e você diminui a incidência, consequentemente você diminui a ingesta de medicação, você melhora a sua alimentação, enfim, é uma bola de neve para o lado positivo. A maioria prefere caminhar como o seu Severino, mas há quem arrisque uma corridinha. Já a dona Dulcina fica na bicicleta por causa de um problema no joelho e tem todo um figurino especial para se proteger do sol. A gente velho fica com a pele muito sensível, né? Um dos segredos na hora de usar exercícios para combater a hipertensão é respeitar os limites físicos de cada participante.
Por isso, a cada 20 minutos é hora de fazer um pit stop e checar se o coração e a pressão continuam em ordem. Depois do pique dos exercícios, o relaxamento trabalha a flexibilidade, a coordenação motora e a resistência muscular. A gente tem pessoas aqui que quase não andava direito, ou se cansava muito, ou que ficava em casa abandonado pela família. Então, a oportunidade que eles têm de vir para cá devolve para eles uma independência, né? Dele fazer suas próprias atividades, dele sair sozinho, dele se dar melhor com a família. Eu quero ver vocês fazendo assim. E é com tudo isso na cabeça e com a autoestima renovada que cada um deles volta para casa já preparado para retornar no próximo encontro. Eu falo que o dia que a gente não vai lá, parece que falta um prato de comida pra gente. Porque faz muito bem aquilo lá. A gente cansa assim. Chega em casa, a gente tá cansadinho, porque a idade é bastante também, né? A gente não é criança mais. Eu ainda sou meninão ainda. Mas, graças a Deus, a gente vai muito bem, viu? A gente chega em casa, se descansa, deita, dorme e chega no outro dia a gente tá inteiro de novo. E por fim, a gente vai assistir mais uma matéria que foi ao ar pelo Unesp Notícias, dessa vez sobre a arritmia, uma condição que devemos prestar bastante atenção também. Hoje, Estela é uma pessoa disposta e realiza normalmente atividades do dia a dia. Mas há 3 anos, ela assistia televisão na sala de casa quando percebeu que algo não estava bem. Parecia que o peito estava tremendo, parecia que eu estava tremendo. E como em casa a gente tem aparelhinho de medir pressão e mede também os batimentos, eu comecei a medir. E eu em repouso, era 120, 130, sempre aumentando. A mãe dela tinha arritmia cardíaca, então Estela resolveu usar os mesmos remédios que já tinha em casa. Como sofre de asma, a medicação por conta própria agravou ainda mais o quadro respiratório. Depois de muita insistência da família, procurou um cardiologista. Aquela coisa brasileira, a gente vai deixando para depois, vai deixando. Toma esse remedinho, esse remedinho. Aí as irmãs começaram, não, tem que ir no médico, então vamos. E ele pediu um monte de exame, uma bateria. E no holter pegou 2 episódios e eu estava dormindo na hora. O caso da dona Estela não é isolado. A maioria das pessoas não vai ao médico ou demora para ir consultar a saúde do coração. Entre os bauruenses, o principal motivo é a falta de tempo por causa da correria do dia a dia. A gente é mais assim pelo tato, né? Na hora que tá sentindo alguma coisa, lembra de ir no médico, né? Mas não tá sentindo nada, tá tudo bem, né? Acaba levando a vida como dá, né? Falta de tempo e também, por conta de ser novo, também tem uma falta de preocupação, né? A gente preocupa só mais tarde, só com esse tipo de coisa. Tudo é preguiça. Né? A gente se sente, tá bom, né? Então... A arritmia cardíaca resulta de uma alteração nos pulsos elétricos enviados pelo cérebro que controlam o ritmo das batidas do coração. Existem vários tipos de arritmia. As mais comuns são a bradicardia, quando as batidas do coração são muito lentas e pulsam menos que 60 vezes por minuto, e a taquicardia, quando as batidas do coração são muito rápidas e pulsam mais que 100 vezes por minuto. As arritmias, se não tratadas, podem causar paradas cardíacas e outras doenças do coração, além de acidente vascular cerebral, o AVC, ou mesmo levar à morte súbita. Existe tratamento e a maior parte das arritmias tem cura. Mas para isso é importante o diagnóstico precoce e atenção aos sintomas. As pessoas podem suspeitar que estão com uma arritmia pela presença de alguns sintomas. Os sintomas mais frequentes são palpitação, batedeira, tá? Às vezes, quando você vai pegar o pulso, que é uma manobra que a gente ensina para os pacientes, que é sentir o batimento cardíaco aqui no pulso, perceber que o pulso está irregular, está batendo falhado, de forma falhada, tá? Desmaios, cansaço, dor no peito, esses podem ser sintomas de arritmia. Então, na presença desses sintomas, vale procurar um cardiologista, e o cardiologista vai fazer uma avaliação e vai identificar se esses sintomas são decorrentes de arritmias ou não. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Arritmia Cardíaca e Morte Súbita, mas o recado vale para o ano todo. Em primeiro lugar, é evitar os maus hábitos, então ter bons hábitos de vida, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, evitar a obesidade, controlar fatores de risco como hipertensão, diabetes, né?
fazer o cuidado da sua saúde periodicamente, procurar o médico periodicamente. Você tendo uma boa saúde cardiológica, você vai ter naturalmente menor chance de ter problemas de arritmia. Gostaram? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa Movimento para Todos e eu quero saber, vocês estão gostando de saber um pouquinho mais sobre a saúde do nosso coração? Bom, agora a gente vai conversar com o professor Eduardo Cocubon. Ele é professor de Educação Física na Unesp de Rio Claro e vai contar pra gente um pouquinho mais sobre os benefícios do esporte na nossa saúde. Professor, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. Bom, professor, para começar, conta um pouquinho pra gente sobre os benefícios da gente ter esse tipo de pesquisa dentro da universidade. Bom, na verdade a gente faz a pesquisa para poder levar os nossos conhecimentos, essa inovação, né, para serviço para a sociedade. Na Unesp nós temos a tradição de fazer várias pesquisas que relacionam a atividade física com saúde, principalmente dentro dos cursos de Educação Física em Rio Claro, em Bauru, em Presidente Prudente, né? Principalmente porque nós temos programas de pós-graduação. E a gente faz muitas pesquisas que procuram ver os benefícios da atividade física, né? Em condições controladas de laboratório ou mesmo atendendo a própria sociedade sobre os benefícios dessa atividade física para a saúde. Então tem gente trabalhando com, por exemplo, com hipertensão, né? Como a atividade física pode melhorar a hipertensão, reduzir os sintomas ou os malefícios. Tem gente trabalhando com benefícios da atividade física, por exemplo, para controle da diabetes, saúde mental, Alzheimer, Parkinson e várias dessas coisas, né? Hoje, a atividade física é considerada uma das intervenções assim, relativamente baratas e muito eficazes para prevenir e controlar várias dessas doenças que são de natureza mais crônica, né? E essa prevenção normalmente ela funciona a curto prazo, médio prazo, longo prazo? Como que vem os efeitos? Os benefícios da atividade física, né, podem aparecer em todos esses prazos, né? Tá? A curto prazo, quando você termina uma sessão de exercício, de atividade física, a gente sente quase imediatamente uma dessas sensações de prazer, né? Que o pessoal pega e fala assim, é endorfina, essas coisas assim. Hoje a gente sabe que existem muitas coisas além da endorfina, né? Então essa sensação de bem-estar que a gente tem imediatamente após o exercício, né? É um dos benefícios assim, de mais curto prazo. E a gente sentir isso várias vezes, né, 2, 3 vezes por semana, é uma coisa que vai fazendo a gente permanecer no exercício, esse prazer, né, na atividade. Isso vai trazer efeitos assim, a gente tem efeitos assim mais a curto prazo, esses benefícios mais mentais, vamos chamar assim, mas a gente tem benefícios fisiológicos também, né? Tá? O metabolismo da gente aumenta, né, no prazo de 24, 48 horas. E isso ajuda a queimar gorduras, né? Então ajuda em emagrecimento. Nós temos benefícios para o diabético, por exemplo. Nas primeiras horas após o término do exercício, a gente tem maior captação de glicose, né? A gente absorve melhor os açúcares, controlando os sintomas da diabetes. Nós temos redução aguda, né, rápida, de curto prazo de pressão arterial, né? Então, para os hipertensos, os momentos, né, que se seguem ao término do exercício, né, a gente tem redução de pressão e essas coisas vão se acumulando ao longo, né, de semanas, meses e anos de prática de atividade física, né? Hoje existem estudos que mostram que se você fizer um exercício em quantidade suficiente, cada ano de exercício que você faz, você pode ganhar até 7 anos de vida. Olha só. Então, assim, são benefícios, né, que a gente consegue sentir de curto a médio e a longo prazo também.
Professor, e especificamente para o coração, que hoje no programa a gente passou várias matérias falando sobre doenças cardiovasculares, como que o esporte pode auxiliar no coração? Bom, as doenças cardiovasculares são uma das causas mais importantes de morte, né, atualmente, né? E dentre os fatores de risco, nós temos a hipertensão arterial, por exemplo, aumento de colesterol, de gordura do sangue de uma forma geral. Tá? Todos esses fatores de risco são bastante diminuídos com a prática regular de exercício, né? Então, como eu já disse, a pressão arterial reduz, tá? E existem estudos que mostram que pessoas que não fazem atividade física apresentam um risco de cerca de 2 vezes maior do que as pessoas que fazem exercício regularmente. Tá? Então a gente consegue verificar, né, que nós temos redução de pressão arterial, isso reduz consideravelmente a sobrecarga, né, sobre o miocárdio. Tá? Na verdade, das doenças cardiovasculares, a mais importante são as doenças coronarianas, né, que a gente tem obstrução de artérias da coronária, né, tá? E isso faz com que o coração é um músculo, né, tá? E para ele trabalhar, ele precisa do próprio sangue e do próprio oxigênio, né, que o coração leva. Se eu tenho essas obstruções, o que acontece com o músculo do coração, né? Ela passa a sentir falta de oxigênio, de nutriente, e isso leva o coração a ter problema, né? Um infarto, né? Tá? Então, por falta de oxigenação, parte do coração morre, né? Tá? Quando eu faço exercício, eu consigo reduzir colesterol, que, por exemplo, que ajuda o excesso de colesterol leva, né, a fechamento dessas artérias, tá? E esse fechamento é que acaba matando o miocárdio. Se eu faço exercício, eu reduzo o colesterol, tá? Além disso, aumento a vascularização, o número de artérias, né, que irrigam o próprio coração. Então, esse é um exemplo, né, do benefício a longo prazo, tá? Então, fazendo exercício a longo prazo, eu reduzo pressão arterial, eu melhoro a irrigação do coração, eu melhoro a função do próprio músculo do coração, né? Tudo isso vai se acumulando ao longo prazo, né? E a gente consegue fazer cada ano de exercício render 7 anos de vida. O benefício é bom. Muito professor, bom. E como que funciona o diagnóstico dessas doenças? Porque depois, quando a pessoa faz uma avaliação física, para ver que tipo de exercício é mais indicado para ela. Ok. Vamos falar assim, né? Se as pessoas podem fazer o exercício, acho que é uma pergunta bastante interessante. Né? Quem pode não fazer exercício? Tá? Normalmente, o que a gente usa nas nossas práticas, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma, né, ou de sintoma, ou que impeça, que algum médico tenha dito assim, olha, você deve evitar o exercício, né? Essas pessoas, antes de começar o exercício, devem passar por uma avaliação médica mais detalhada, tá? Então, normalmente o que a gente faz é assim, olha, alguma vez algum médico diz que você tem alguma limitação para exercício? Se a pessoa, né, porque normalmente é assim, as pessoas que são assintomáticas, né, as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma vão procurar um médico, né, tá? E ali você consegue detectar, ele vai diagnosticar isso, tá? É sempre prudente que ao começar a atividade física, principalmente homens acima de 40 anos, mulheres acima de 45 anos, faça, né, mesmo que não tenha sintoma, passe por um médico para fazer essa liberação. Tá? Para saber se está tudo certo. Isso. Né? E se a pessoa tendo algum tipo de sintoma, o médico vai indicar para fazer exames complementares. Tá? Agora, isso não significa que você não deva fazer nenhum tipo de atividade física, tá? Então, assim, o risco de a gente ter algum problema durante a realização do exercício aparece quando eu faço exercícios de intensidades mais elevadas. Aqueles que levam, por exemplo, transpiração intensa, ou então eu fico
ofegante com o exercício. Esse tipo de exercício eu preciso ter alguma certa garantia, né, de que eu não tenho problema pré-existente. Tá? Mas existem outros tipos de atividades, por exemplo, caminhada, né, fazer uma caminhada ainda um pouco mais rápida, né, tá? Andar de bicicleta, ou então fazer esses passeios, né, em parques, esses de natureza um pouco mais de aventura, né, tá? Esse tipo de atividade que faz a gente ficar um pouquinho cansado, né, sabe? Mas que a gente não fica ofegante dessas coisas desse tipo. Esse tipo de atividade todas as pessoas deveriam fazer, a não ser que, né, exista algum tipo de histórico, né, tá? Mas quem não consegue fazer esse tipo de atividade já teria sintoma, por exemplo, se estivesse em casa fazendo serviço de limpeza da casa. Tá? Que serviço de limpeza parece que é uma coisa simples, né? Não, não é. Mas também, se você né? pegar uma vassoura, passar um pano de chão, a gente sabe que é uma coisa bem pesada, né? Tá? Principalmente se a gente tivesse que agachar e passar o pano de chão, aquele negócio terrível, né? Tá? Se alguém tem algum tipo de problema que impede a realização de exercício, nessas condições ele já vai aparecer. Tá? E aí a pessoa sai procurando o médico. Né? Porque aí qualquer tipo de atividade, não só... Isso. Né? Então, esse tipo de atividade, né, do dia a dia, a gente tem que tentar fazer. Aliás, uma coisa interessante é que nos últimos anos tem aumentado a preocupação, né, com o comportamento dito sedentário. Comportamento sedentário é isso que nós estamos fazendo agora. A gente está sentado, né, nós estamos mexendo braços, de vez em quando a perna, mas muito pouco. E esse tipo de comportamento sedentário tem sido mostrado que é um fator de risco seríssimo para a saúde. Né? Então, por exemplo, um estudo recente mostrou o seguinte: quando eu permaneço 1 hora sentado, né, sentado, sem levantar, fazer nada disso, né, ele me tira tempo de vida o equivalente a 2 cigarros. Nossa. Tá? Então, cada hora sentado que eu permaneço, é como se eu estivesse fumando 2 cigarros. Então, é bom a gente levantar rapidinho daqui, né, para fazer alguma coisa. Tá? Então, isso porque a nossa atividade, né, as mudanças que ocorreram na sociedade, né, a gente é uma sociedade mais tecnológica, mais sedentária. Né, e esse tempo sedentário vem aumentando muito, né, a ponto de começar a impactar na saúde das pessoas. Então, as campanhas que a gente tem ouvido por aí são assim: olha, hoje em dia todo passo conta, né? Qualquer coisa que eu faça, dê um passinho, né, vai ajudar na saúde. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui falar com a gente, por todas essas dicas, né? Tá. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu também queria aproveitar para agradecer o NUMES, né, núcleo de inclusão, né, de movimento e inclusão da Unesp, e também ao Santander, porque tem proporcionado várias oportunidades de a gente ampliar esse tipo de intervenção, de ação dentro da universidade. Muito obrigado. Espalhar o conhecimento para todo mundo, né? Muito obrigado. Bom, e o Movimento para Todos dessa semana vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e descoberto um pouco mais sobre como os exercícios físicos podem ajudar no benefício para o seu coração. A gente se vê no próximo. Até mais!